Agora tu vê, né? O homem fala, mulher tem que gostar de homem. Não, meu amor, mulher tem que gostar de dinheiro. Isso aqui, ó, dinheiro, sabe por quê? Porque dinheiro que paga isso daqui, ó. Dinheiro que paga isso daqui, meu amor. E dinheiro que paga isso daqui. Homem que não tem dinheiro não merece ter mulher. Alguns momentos depois... Gente, vai fazer 2 anos que eu tô solteira e eu tô começando a ficar preocupada. Cara, eu não pego ninguém, não arrumo ninguém. Minha colega largou o namorado dela, tá com 2 dias, ela já tá com outro. E eu sou trabalhadora e independente. E nem sou feia, sou até bonitinha. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra contar pra vocês por que homem é uma perda de tempo. E já que eu pedi sushi, eu estou sozinha na minha casa, eu vou comer com vocês enquanto eu converso sobre o porquê eu acho isso. E porque eu acho que você também tem que achar isso, mulher. Você que está me assistindo e que gosta de homens heterossexuais. Homem é uma perda de tempo porque ele nunca vai te falar exatamente o que ele quer, sabe? Ele sempre vai te enrolar e sempre vai ser tá? Esse é o homem. E você não precisa dele. Você tá plena, você tá maravilhosa, você tá curtindo sua vida, entendeu? Você tá focada nas suas coisas. E aí o homem vem pra quê? Pra te encher a porra do seu saco, que você não tem no caso, mas pra te encher, entendeu? Porque ele não quer... Você acha que ele quer alguma coisa com você, quer te conhecer? Nem, eu tô nem falando de relacionamento, tá? Eu tô falando de, cara, conhecer, trocar uma ideia. Não, ele não quer isso. Ou ele quer que você seja só mais uma que fique bajulando o saco dele, ou sei lá o que ele quer. Mas enfim, tudo isso pra dizer que hoje eu me arrumei inteira, falei pro cara, olha, tal lugar, tal hora, te espero lá. O cara simplesmente sumiu, e era um cara que estava super falando comigo. O cara, tipo, sumiu, parou de me responder, depois ele voltou e disse, o quê? Como assim? A gente combinou alguma coisa? Eu falei, cara, como assim? É sério? E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma, assombrou a minha casa, e depois ele sumiu, a gente nunca mais se viu. Brother, tipo assim, o cara falando nos outros dias que, pô, eu quero te ver, vem aqui, vem dormir comigo. Aí do nada, tipo assim, eu chamo, né? Quando a mulher tem, né, a vontade de chamar o cara, ele já conseguiu o que ele quis. Então, pra que ele vai sair com você, né? Então, meninas, garotas, não sejam tolas. Foge de homem. Cuida de você, fica bem linda, maravilhosa, vai fazer suas coisas, vai focar em você e os homens, mano. Pra você sair com o cara tem que te tratar que nem uma princesa, velho. Foque mais nas atitudes e não nas palavras, tá? Essa é a dica da titia aqui. Um abraço. Oi, meus amores. Vamos de relato. Esse é o relato da Sabrina, que na verdade tá mais pra um desabafo. Ela fala por que ela odeia homem, por que ela considera o casamento um inferno. Eu vou ler pra vocês. Eu tenho nojo de homem e desse inferno chamado casamento. Muita gente acha que eu sou lésbica, por eu ser uma mulher muito jovem e bonita, mas na verdade eu apenas desenvolvi um nojo extremo de homem, depois de ver que a grande maioria é movida por um instinto maldito e animalesco quando se trata de... Falam que amam suas esposas, mas esse amor só dura enquanto elas estão servindo a eles caladas e aceitando tudo com um sorriso no rosto. Se começar a reclamar de algo e que não está feliz com alguma coisa, já é motivo suficiente para o amor acabar. Eu lembro do inferno que era ter que estar o tempo inteiro coberta, porque se eu colocasse uma roupa menor por causa do calor, meu ex-marido entendia que tinha o direito de ficar metendo a mão no meu corpo, como se pertencesse a ele e não a mim. Quando eu dizia que não, imediatamente fechava a cara e me tratava com indiferença. Era um inferno viver fugindo quando eu não estava bem, e na maioria das vezes eu não estava bem por causa do enorme estresse que era cuidar da casa e filho sozinha. Chegava a noite, eu estava morta, meu corpo todo doía e ainda tinha que estar disponível para ele. Se eu dissesse não, eu ouvia indiretas de quem não tem em casa, vai procurar na rua. E que se ele fosse procurar, a culpa era minha, porque eu não estava pronta para ele sempre que ele me procurava. Muitas vezes me senti obrigada a ceder, mesmo não estando com a menor vontade, porque não aguentava mais ele me perseguindo. Por dentro eu queria morrer.
eu queria sair correndo, eu queria sumir. Eu sentia meu corpo sendo invadido. E era como se minha voz fosse tirada de mim e eu não tivesse o direito de não fazer o que eu não tinha vontade. Tudo na cabeça dos homens é ligado a... Dizem que nos amam, mas é até a página 2. Estamos ao lado deles, suportando coisas que, se fosse o contrário, eles jamais fariam por nós. Nos abandonam por muito pouco e nos cobram que sejamos perfeitas. Eu tenho nojo de homem e a maioria deles só servem para destruir nossas vidas, para nos fazer perder o melhor momento de nossas vidas, que é a nossa juventude, onde poderíamos estar construindo uma carreira promissora se não tivéssemos cometido o erro de acreditar que o fulano é diferente dos outros. Eu não sou feminista, mas eu quero qualquer homem longe de mim porque eles me dão nojo. E aí, o que vocês acham? É como todas as mulheres. A sociedade sempre teve uma tendência meio esquisita de rotular as pessoas com base nas escolhas que elas fazem, especialmente quando essas escolhas desafiam o que é considerado normal ou até esperado. E um dos exemplos mais claros disso é como alguns homens solteiros acabam incomodando certas Julietes e até a sociedade em geral. É curioso perceber que, em muitos casos, o problema nem é o cara ser solteiro, mas sim o que essa solteirice dele representa e como isso parece despertar inseguranças em outras pessoas. Para algumas Julietes que sentem que a vida precisa seguir o roteiro, encontrar alguém, namorar, casar e viver feliz para sempre, ver um cara que decide viver a própria vida de maneira independente acaba sendo uma espécie de ameaça. Isso pode soar exagerado, mas a verdade é que quando alguém não segue o roteiro, isso pode dar um nó na cabeça de quem está acostumado a pensar que só existe aquele caminho. O solteiro, especialmente se ele está tranquilo e realizado com sua própria companhia, é quase como uma anomalia na estrutura social, um lembrete constante de que talvez as coisas possam ser diferentes. E para algumas pessoas, aceitar isso é difícil, especialmente se elas não estão tão felizes com as próprias escolhas ou estão tentando encontrar justificativas para estarem em relacionamentos que nem sempre são satisfatórios. Outro ponto que alimenta esse incômodo é a liberdade que homens solteiros frequentemente representam. Para alguém que se sente preso em uma rotina, vendo um cara solteiro e de bem com a vida, é quase como olhar para uma janela aberta. Ele é livre para fazer o que quiser, para viver no seu próprio tempo, sem precisar dar explicações ou satisfações. E essa liberdade em uma sociedade que muitas vezes idealiza a vida de dois, a escolha a se fazer, acaba irritando as pessoas, principalmente aqueles que estão a viver uma vida monótona e extremamente estressante. Além disso, existe uma idealização social muito forte sobre o papel do homem e da mulher. Para muitas Julietes que têm uma visão mais tradicional, o homem deve querer ser o provedor, a figura que busca construir uma família e ter responsabilidades conjuntas. Quando um homem escolhe estar sozinho e se preocupar apenas com seu próprio bem-estar, isso pode gerar um certo desconforto, como se ele estivesse quebrando uma regra. Para algumas pessoas, essa quebra de padrão é quase uma afronta, algo que desafia tudo o que foi ensinado a elas sobre o que é certo e errado. Outra questão importante é que a liberdade dos homens solteiros incomoda muita gente. Um homem solteiro, sem compromissos, tem a liberdade de decidir o que quer fazer com seu tempo e seus recursos. Ele pode investir em si mesmo, sair com os amigos, viajar, aprender coisas novas e viver sem ter que dar satisfações a ninguém. Esse tipo de liberdade pode soar extremamente atraente para quem se sente preso em uma rotina cheia de obrigações, mas também pode despertar uma certa inveja em quem gostaria de ter essa mesma liberdade e sente que não pode. Muitas vezes essa inveja ou esse incômodo é expresso de maneira sutil por meio de comentários ou atitudes que parecem querer desmerecer a escolha do solteiro. Frases como: ele é solteiro porque não encontrou alguém que a aguente, ou ele deve ter medo de compromisso. Esses comentários na verdade revelam muito mais sobre as inseguranças de quem os faz do que sobre o homem em si.
Quando alguém precisa desmerecer a escolha do outro para se sentir bem com a própria vida, isso é um sinal claro de que talvez essa pessoa não esteja tão satisfeita assim com as próprias escolhas. A sociedade também contribui para esse incômodo porque, de certa forma, ela impõe que as pessoas devam ter relacionamentos para serem considerados completas. A cultura popular está repleta de exemplos de filmes, músicas e histórias que romantizam a ideia de que a felicidade plena só é possível quando se está com alguém. Um homem solteiro que está bem consigo mesmo e que não demonstra pressa em se estabelecer é quase visto como um rebelde. E a sociedade sempre teve dificuldade em lidar com rebeldes, com pessoas que vão contra a corrente. Enquanto as Julietes solteiras costumam ser questionadas sobre quando vão achar alguém ou formar uma família, o homem solteiro, especialmente aquele que é bem-sucedido, muitas vezes acaba sendo visto como uma mistura de admiração e desconfiança. Ele é admirado por sua independência, mas ao mesmo tempo gera uma sensação de incômodo, pois desafia a noção de que todos deveriam querer a mesma coisa.